Mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não conhece, meu nome é Jasmine do Capa. Então, vamos jogar um pouquinho de futebol e deixa o like, se inscreve no canal pra gente bater na meta de 5 milhões de inscritos. Então, bora lá jogar uma exibição pra gente já ganhar muitas moedas. Então já, bora começar!